Olá, graça e paz, essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós chegamos aqui ao fim do livro de Juízes. Vamos aqui refletir nos capítulos 19 a 21 desse livro e depois de tudo que nós vimos, libertadores levantados por Deus, ciclos de queda ali, arrependimento, vitórias e também muitos desvios, esses capítulos finais aqui não são leves. Mas esses capítulos eles são um retrato do estado do coração do povo. Lá nos capítulos anteriores a gente viu sinais claros, de uma fé misturada, cada um vivendo de seu jeito, decisões sendo tomadas sem nenhuma direção de Deus. E a Bíblia resume esse tempo dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E o que vem agora mostra até onde isso pode levar. A história aqui nos capítulos 19, começa com um levita que vivia nas montanhas de Efraim. Ele tinha uma concubina, mas em certo momento ela deixou ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. E depois de um tempo, ele decide ir até lá buscar ela de volta. O encontro ali é cheio de hospitalidade, o pai da moça o recebe com muita alegria, insiste para que ele fique alguns dias e o que seria uma visita rápida se estende. Até que finalmente o levita decide voltar para casa. E já era tarde quando eles partiram. E no caminho surge a opção de parar em uma cidade estrangeira, mas o levita prefere seguir até Gibeá, uma cidade de Israel da tribo de Benjamim. Parecia mais seguro, mas ali tudo toma um rumo inesperado. E ao chegarem ali, ninguém os recebe, ninguém oferece abrigo, até que um homem idoso os vê e os convida para passar a noite em sua casa. Mas durante a noite, homens perversos da cidade cercam aquela casa e exigem que o levita seja entregue a eles. É um retrato de uma sociedade completamente corrompida. A situação se torna extremamente absurda e dolorosa. E para proteger o visitante, a concubina é entregue àqueles homens, que a violentam durante toda a noite. E pela manhã ela cai à porta da casa ali sem forças. E quando o levita sai, encontra a mulher morta. É uma cena muito difícil, é uma cena pesada, que nos faz parar e sentir o peso do que o pecado pode gerar, quando não há limites, quando não tem temor, quando não tem direção de Deus. E aqui a palavra nos confronta com algo muito real. A Bíblia ela não é um livro de histórias bonitas, a Bíblia não é um conto de fadas onde tudo termina bem. A Bíblia ela expõe com muita honestidade os pecados, as falhas e até as violências cometidas, inclusive por pessoas que faziam parte do próprio povo de Deus. E isso não diminui a Bíblia, pelo contrário, revela a sua origem divina, porque se fosse uma história escrita por homens, muitos relatos aqui seriam escondidos, seriam suavizados, e reescritos para parecerem mais bonitos e mais aceitáveis. Mas Deus ele nos mostra a verdade, porque Ele sabe que precisamos entender até onde o coração humano pode chegar quando se afasta dele. E continuando aqui, diante de tudo que aconteceu, o levita ele reage de forma muito chocante. Ele divide o corpo da mulher e envia partes dela para todas as tribos de Israel. 12 partes, na verdade. Era um ato extremo, mas que serviu ali como um grito de socorro, um grito para acordar. E aquilo gera choque, aquilo gera indignação. O povo se reúne como um só homem para tratar daquela injustiça. Eles exigem que a tribo de Benjamim entregue os culpados, mas Benjamim se recusa. E então começa uma guerra entre o próprio povo de Deus. Uma guerra que talvez pudesse ter sido evitada, e que revela que em boa parte desses acontecimentos aí ninguém buscou o Senhor. Então, se ninguém buscou, Deus também não se manifestou. Aí o povo decide agir, decide lutar, mas sem uma direção clara.
Então, nas primeiras batalhas ali, mesmo sendo a maioria, Israel ele sofre derrotas dolorosas. Isso nos ensina algo que nem sempre é fácil da gente aceitar. Estar ali do lado da justiça não garante automaticamente uma vitória, né? Diante da dor, da perda, da frustração aqui, o povo finalmente se volta para Deus. Eles choram, eles jejuam, eles buscam direção. E aqui nós vemos uma mudança. O Senhor volta a ser consultado, o Senhor volta a ser o centro. E ao longo desse momento ali, nos últimos capítulos, o nome do Senhor é mencionado repetidas vezes, como se o povo aos poucos estivesse voltando a reconhecer quem realmente deveria conduzir tudo aquilo. E mesmo assim, o caminho ainda é doloroso. Israel vence a batalha contra Benjamim, mas o preço é alto. Quase toda uma tribo é destruída. E então surge um novo problema. Como preservar aquela tribo sem quebrar os juramentos que eles haviam feito? Mas mais decisões precipitadas são tomadas, mais sofrimento é gerado. E a sensação que fica ao terminar aqui o livro de Juízes é de peso, de tristeza e até de certo desânimo. Mas esse livro revela claramente o que acontece quando cada um faz o que é certo, o que acha que é certo aos seus próprios olhos. Quando anda sem direção, sem independência, sem Deus no centro. E talvez ao ouvir tudo isso, nosso coração também sinta esse peso, uma inquietação, né? Porque no fundo a história fala de nós também. E é exatamente nesse cenário que Jesus se revela de forma tão necessária. Porque Jesus ele vem como o verdadeiro rei que faltava naquele templo. Jesus ele não governa apenas por fora, ele transforma o coração. Ele não deixa cada um seguir o seu próprio caminho, ele é o caminho. Onde havia confusão, ele é a verdade. Onde há desordem, ele é a direção. Onde o pecado destrói, ele é a redenção. Essa é a Bíblia em histórias vivas. Prepare o seu coração. Porque depois aí de tanta confusão, de tanta dor e de escolhas mal feitas, quando tudo parecia perdido e o povo seguia apenas o próprio caminho, Deus começa a revelar algo diferente. Uma história simples, mas profundamente marcada pela sua presença. No meio aí de um tempo dolorido, escuro, nasce uma história ali de fidelidade, de cuidado e de redenção. E é para lá que nós vamos amanhã, para o livro de Ruth, né? Que teu coração aí esteja aberto e preparado para aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, né? Através dessas histórias aí nas nossas vidas. Um grande abraço e até amanhã.